Você já analisou um robô ou uma figura de cera e sentiu uma estranheza sem saber exatamente o motivo? À primeira vista tudo parecia normal. Ele tinha expressões humanas, mas havia alguma coisa errada. Uma sensação difícil de explicar dizia que aquilo simplesmente não parecia vivo. Esse fenômeno é conhecido como Vale da Estranheza, ou Uncanny Valley. Quanto mais um objeto se parece com um ser humano, mais confortável normalmente nos sentimos com ele. É por isso que personagens de desenho costumam parecer simpáticos, mesmo sendo claramente fictícios. Mas existe um ponto em que essa semelhança fica quase perfeita. Quase. É exatamente nesse momento que acontece algo inesperado. Em vez de aumentar nossa empatia, nosso cérebro reage com desconforto. Como se alguma coisa estivesse fora do lugar. Os olhos parecem sem vida. O sorriso parece artificial. Os movimentos parecem naturais, mas não o suficiente. É uma sensação que muitas pessoas descrevem como inquietante. A explicação mais aceita é que o cérebro compara padrões o tempo todo. Ele foi treinado para reconhecer rostos, expressões e movimentos humanos com extrema precisão. Quando encontramos algo que se parece muito com uma pessoa, mas apresenta pequenas imperfeições, o cérebro ativa um alerta inconsciente, como se dissesse que há algo errado. Alguns pesquisadores acreditam que esse mecanismo surgiu durante a evolução, já que nossos ancestrais precisavam identificar rapidamente sinais de doença, lesões ou comportamentos incomuns em outras pessoas. Déjà vu. Você já entrou em um lugar completamente novo e por alguns segundos teve a certeza absoluta de que já tinha vivido aquele momento. A conversa parecia familiar, o ambiente parecia conhecido e até a sensação daquele instante parecia uma lembrança. Mas havia um detalhe curioso. Aquilo nunca tinha acontecido antes. Esse fenômeno é chamado de déjà vu, uma expressão francesa que significa já visto. Milhões de pessoas relatam essa experiência ao longo da vida. Por muito tempo, ela foi associada a vidas passadas, premonições e até universos paralelos. Mas a explicação mais aceita pela ciência aponta para algo muito diferente. Nosso cérebro trabalha constantemente para registrar novas experiências e recuperar memórias antigas. Normalmente, esses dois processos funcionam em perfeita sintonia. Porém, em raras ocasiões, ocorre uma pequena falha. O sistema responsável por reconhecer lembranças é ativado no momento errado. Como consequência, uma experiência completamente nova é interpretada como se fosse uma memória antiga. Você sabe que nunca viveu aquela situação. Mesmo assim, seu cérebro insiste em dizer que ela já aconteceu. Mas existe um fenômeno ainda mais estranho, e muito menos conhecido. Ele se chama jamais vu. Também vindo do francês, seu significado é nunca visto. Imagine escrever uma palavra que você conhece desde criança. De repente, ela parece completamente errada. Ou percorrer um caminho que faz todos os dias, e por alguns instantes sentir que está em um lugar desconhecido. Nada ao seu redor mudou. É como se a sensação de familiaridade simplesmente desaparecesse. No déjà vu, o desconhecido parece familiar. No jamais vu, o familiar parece completamente estranho. Você tem certeza de que algumas lembranças da sua infância são verdadeiras? E se eu dissesse que milhares ou até milhões de pessoas compartilham exatamente a mesma memória, mesmo ela nunca tendo acontecido? Esse fenômeno é conhecido como o efeito Mandela. O nome surgiu porque muitas pessoas juravam se lembrar de Nelson Mandela morrendo na prisão durante a década de 80. A lembrança parecia tão real que muitos diziam recordar reportagens, homenagens e até detalhes do suposto acontecimento. O problema é que isso nunca aconteceu. Mandela foi libertado em 90 e morreu apenas em 2013 como ex-presidente. Muita gente acredita que o mascote do jogo Monopoly sempre usou um monóculo, mas ele nunca teve um. Na versão original de Star Wars, Darth Vader nunca disse Luke, eu sou seu pai. A frase correta é: não, eu sou seu pai. Outro exemplo famoso envolve o Pikachu. Durante anos, inúmeras pessoas juraram que a ponta de sua cauda era preta, mas ela sempre foi completamente amarela. Então, por que tanta gente lembra da mesma coisa errada? Porque a memória humana não funciona como uma gravação perfeita. Toda vez que alguém lembra de um acontecimento, o cérebro reconstrói essa lembrança. Quando existem pequenas lacunas, ele as preenche usando lógica, experiências anteriores e aquilo que parece fazer mais sentido. O mascote do Monopoly usa cartola, terno e representa um homem rico. Para muitas pessoas, o monóculo parece combinar perfeitamente com essa imagem, mesmo que ele nunca tenha existido. Quando milhares de cérebros fazem exatamente a mesma suposição, nasce uma falsa memória coletiva. O efeito Mandela não prova a existência de universos paralelos ou linhas do tempo alternativas. Ele mostra apenas uma verdade desconfortável. A memória humana é muito mais fácil de enganar do que se costuma acreditar. Desrealização. Já aconteceu de por alguns instantes o mundo ao seu redor parecer estranho? Você olha para as pessoas, para os prédios, para a rua e tudo continua exatamente igual. Mas por alguma razão parece que existe uma barreira entre você e a realidade. Como se estivesse assistindo a própria vida de longe.
Esse fenômeno é conhecido como desrealização. Ele é mais comum do que muita gente imagina. Geralmente surge durante períodos de estresse intenso, ansiedade, exaustão física ou emocional. Pode durar apenas alguns segundos, ou persistir por horas. Mas existe uma experiência ainda mais estranha. Em vez de o mundo parecer irreal, é você quem parece não ser real. Essa condição recebe o nome de despersonalização. Algumas pessoas dizem que é como observar a si mesmas de fora do próprio corpo, como se estivessem apenas assistindo a própria vida sem realmente vivê-la. A boa notícia é que, na maioria dos casos, ela não significa que alguém esteja perdendo a sanidade. Na verdade, acredita-se que seja um mecanismo de defesa do próprio cérebro. Quando o estresse se torna intenso demais, ele reduz temporariamente a intensidade da experiência consciente. É como se o cérebro tentasse proteger contra o excesso de estímulos. O problema é que esse modo de proteção também diminui a sensação de conexão com a realidade. Tudo parece distante, artificial, quase como um sonho. Felizmente, para a maioria das pessoas, esse estado desaparece naturalmente. E entender o que está acontecendo costuma tornar a experiência muito menos assustadora. Afinal, não é a realidade que mudou, é apenas a forma como o cérebro está interpretando o mundo por alguns instantes. Imagine que ao acordar você abre os olhos e reconhece exatamente onde está, mas existe um problema. Você simplesmente não consegue mover nem sequer um dedo. Você sente que há alguém no quarto, talvez uma sombra parada em um canto, uma figura observando, ou apenas uma presença impossível de explicar. Por mais que tente se mover, o corpo permanece imóvel. Essa experiência recebe o nome de paralisia do sono. Ela é conhecida há milhares de anos e aparece em praticamente todas as culturas do mundo. Antes da ciência entender o que estava acontecendo, muitas pessoas acreditavam que estavam sendo visitadas por criaturas ou seres sobrenaturais. Em diversas lendas, uma criatura misteriosa se sentava sobre o peito da vítima, impedindo-a de respirar ou de se mover. Mas a explicação está no próprio cérebro. Durante o sono REM, fase em que os sonhos acontecem com mais intensidade, a mente desperta primeiro, enquanto o corpo continua preso no modo de sono. A consciência já está presente, mas ainda não é possível se mover. E como parte do cérebro permanece em um estado semelhante ao sonho, imagens e sensações podem invadir a realidade. As sombras, as figuras, a sensação de que existe alguém observando. Por mais real que pareça, não há nenhuma criatura. Tudo isso são alucinações produzidas por um cérebro que ainda está fazendo a transição entre o sonho e a vigília. É apenas o cérebro preso, por alguns segundos, em dois estados completamente diferentes da consciência. Amnésia infantil. Qual é a lembrança mais antiga que você consegue recordar? Para a maioria das pessoas, ela aconteceu por volta dos 3 ou 4 anos de idade. Antes disso, existe apenas um vazio. Talvez algumas imagens confusas, pequenos fragmentos ou memórias tão distantes que nem se sabe se realmente aconteceram. Esse fenômeno é conhecido como amnésia infantil e acontece com praticamente todo ser humano. A principal explicação está no desenvolvimento do cérebro. A região responsável por transformar experiências em memórias de longo prazo, chamada hipocampo, ainda está amadurecendo durante os primeiros anos de vida. Em outras palavras, o cérebro era capaz de viver aquelas experiências, mas ainda não conseguia armazená-las da forma como faz atualmente. Existe outro fator importante: a linguagem. Grande parte das lembranças é organizada por meio de palavras. Histórias são contadas a si mesmo. Pessoas recebem nomes. Lugares e acontecimentos são descritos. Mas antes de aprender a falar, esse processo ainda não está totalmente desenvolvido. Sem essa estrutura, muitas experiências acabam não sendo preservadas na memória de longo prazo. O mais curioso é que isso não significa que os bebês vivam tudo de forma menos intensa. A diferença é que essas experiências raramente ficam guardadas até a fase adulta. O efeito da porta. Você se levanta do sofá com um objetivo muito claro. Vai até outro cômodo da casa, mas no exato momento em que atravessa a porta, esquece completamente o que ia fazer. Você para, olha ao redor, tenta lembrar e nada. Então resolve voltar para o lugar de onde saiu. E de repente, a lembrança volta como se nunca tivesse ido embora. Essa situação acontece com muito mais frequência do que parece, e ela tem até um nome: o efeito da porta. A explicação está na forma como o cérebro organiza as informações. Quando alguém está em um determinado lugar, o cérebro cria um contexto para tudo o que está acontecendo naquele momento. Mas ao atravessar uma porta, esse contexto muda. É como se o cérebro entendesse que um capítulo terminou e outro acabou de começar. Sem perceber, ele reduz a prioridade das informações ligadas ao ambiente anterior. É por isso que aquela intenção que parecia tão clara há poucos segundos simplesmente desaparece. A boa notícia é que ela normalmente não foi perdida, apenas ficou associada ao cômodo onde foi criada. Por isso, quando a pessoa volta ao lugar de onde saiu, o contexto antigo é restaurado e a lembrança reaparece quase instantaneamente. O cérebro não falhou, ele apenas reorganizou as informações da maneira que considera mais eficiente. Síndrome de Alice no País das Maravilhas. De repente, o ambiente parece estranho. As mãos parecem enormes ou minúsculas. O quarto se alonga e objetos próximos parecem distantes demais. É como se o mundo tivesse sido redimensionado sem aviso. Esse fenômeno raro recebe o nome de Síndrome de Alice no País das Maravilhas, inspirado na obra de Lewis Carroll, onde a personagem cresce e encolhe em situações impossíveis. Na realidade, não é o espaço que muda, mas a forma como o cérebro interpreta tamanho, distância e até o tempo. A condição é mais comum em crianças, mas pode surgir em qualquer idade. Costuma aparecer antes do sono
sono, durante enxaquecas ou após algumas infecções virais. A explicação mais aceita é uma alteração momentânea na atividade elétrica das áreas cerebrais responsáveis por calcular a escala e posição. Por alguns instantes, a percepção da realidade se distorce. O mundo não cresce nem encolhe. É apenas o cérebro reorganizando temporariamente a maneira como tudo é percebido. Saciação semântica. Escolha uma palavra simples, como porta ou cadeira. Repita várias vezes em sequência. Porta, 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 porta. Depois de alguns instantes, ela continua sendo a mesma palavra, mas parece perder o sentido. O som fica estranho, quase como se fosse de outro idioma. Esse fenômeno é chamado de saciação semântica. Sempre que uma palavra é ouvida ou lida, o cérebro conecta rapidamente o som ao significado. Mas quando a repetição é contínua, essas conexões ficam temporariamente sobrecarregadas. O som ainda é reconhecido, mas o acesso ao significado demora alguns segundos. O mesmo pode acontecer com palavras escritas. Ao olhar fixamente para uma palavra por muito tempo, ela pode parecer grafada de forma errada, ou até deixar de parecer uma palavra real. É como se o cérebro precisasse de uma pausa antes de processar novamente. O efeito dura pouco. Assim que a repetição é interrompida, as conexões se recuperam e a palavra volta a soar normal. Uma prova de que até mesmo algo tão simples pode enganar a percepção quando levado ao limite.